Olá, o fruto do Espírito Santo sempre praticado. É o segredo, hein? Para a vida abundante. É sempre bom quando a gente se encontra. Isso eu sempre digo aqui. Estou de volta mais uma vez e agora com esse assunto polêmico que muita gente não quer mais ouvir falar, né? Ah, pastor, não fala mais no diabo, nem no inferno, nem em demônios. Isso não existe. Vamos deixar esse assunto de lado. É assim que o diabo quer. Vocês vão ver que é assim que ele quer. Um inimigo poderoso como ele, para quem não tem Cristo, ser desconhecido é tudo o que ele quer. Para matar, roubar e destruir. Vamos em frente. Tudo que afirmarmos rigorosamente está descrito na Bíblia Sagrada. Portanto, qualquer heresia está descartada por completo. Veja como o diabo, os seus anjos, os demônios e o inferno surgiram. Houve então, lá em Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Houve então uma guerra no céu. Miguel, o arcanjo Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos, os demônios, revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, aquela lá do paraíso que traiu Eva, enganou a Eva, chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele não enganou só a Eva e o Adão, ele tem enganado o mundo todo, desde lá. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12, de 7 a 9. Houve essa guerra, né? Satanás pegou 1/3 dos anjos e se rebelou contra Deus, querendo ser Deus. Ele era o ministro do louvor. Lúcifer, anjo de luz, significa o seu nome. Ele era responsável por todo o louvor no céu. Então, isso lhe foi enchendo de vaidade e de soberba. Chegou uma hora que ele disse, Deus sou eu vou tirar o lugar de Deus. Gente, como que uma criatura de Deus pode tomar o lugar do Criador? Como que uma criatura é mais forte que o Criador? A soberba e a vaidade fazem isso. Enganam a pessoa. A pessoa pensa que pode, que consegue e não consegue. Isso é o lado ruim da soberba e da vaidade. Bota você num estágio que você não é. E você cai. Isso aconteceu com o diabo. Então, esse 1/3 dos anjos, mais o diabo, Satanás, perdeu o nome de Lúcifer, que foi expulso de lá, foi jogado na terra. E a Bíblia fala em outro versículo que ele está entre a terra e os céus, nos ares, procurando a quem tragar. Vamos em frente. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. É uma questão de discernimento. Quando você discerne, você então conclui o seguinte, espera aí, quem é que dirige a minha vida? O ladrão que está roubando, matando e destruindo a minha vida? Ou o Senhor Jesus, que me trouxe vida e vida em abundância, vida plena? É uma questão que você tem que discernir. Agora, o que o diabo rouba? Se você lembra daquele tempo que você... Poxa, como eu tinha amor, pastor, como eu tinha alegria, como eu tinha paz. Sim, você tinha muito. E você vivia muito bem com as pessoas, você tinha paciência com as pessoas, você tinha amabilidade, bondade, muita fidelidade, sim, sim, não, não, muita mansidão e muito domínio próprio. Poxa, minha vida era maravilhosa, eu tinha tudo isso, pastor. Hoje eu não tenho. Por quê?
Por que você não tem hoje? Porque o ladrão roubou. Ele rouba de você tudo isso, que é o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria e paz que vem de Deus, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é o teu relacionamento com as outras pessoas. Ele foi roubando sorrateiramente, gradativamente, foi roubando. Quando você despertou, percebeu, pastor, eu não tenho mais nada disso, eu não amo mais, eu não tenho alegria, eu não tenho paz, eu não tenho paciência com mais ninguém, eu não sou amável com mais ninguém, eu não faço bem mais, eu não sou fiel a mais ninguém, acho que só a mim mesmo, eu não tenho mansidão com ninguém, eu não tenho domínio próprio. O diabo roubou. E Jesus veio avisar, ele rouba. E eu estou dizendo a vocês o que o Espírito Santo me revelou. Ele rouba o fruto do Espírito Santo. E ele mata. Já viram pessoas na rua andando, olhando para o chão, não querem falar com ninguém, não confiam em mais ninguém, falam sozinhas e discutem com ela mesma. E não é com ela mesma, é com o espírito maligno que está dentro dela. Você já viu alguém na rua assim? Cala a boca! Não calo! É você que tem que calar a boca. Cala a boca! Eu vou te pegar! Pega que eu quero ver! A pessoa discutindo com o espírito maligno. E você pensa que é discutindo com ela mesma. E todo mundo diz que está maluca interna no pneu. E a gente sabe que não é isso. Olha como é que o diabo age, como é que ele rouba. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então, como que ele induziu a Judas? O senhor sabe me dizer? Sei. Judas estava naquela ceia, naquele jantar, era a última ceia com o Senhor Jesus, né? Estava ali comendo pão, bebendo vinho, e na mente dele, o diabo não lê a sua mente, não lê a minha nem a sua, mas ele joga dardos inflamados. Então, qual foi o dardo inflamado? Que eu chamo de pensamentos contrários. Ele jogou pensamentos contrários na mente do Judas. O senhor pode dizer qual o pensamento que ele jogou? Sim, lendo a Bíblia, vendo o contexto, sabendo o que estava acontecendo. Com certeza, o diabo chegou para Judas ali durante a ceia, durante o jantar, e disse assim: Judas, você não está precisando de 30 moedas de prata para comprar aquele terreno, para fazer a sua casa e ter a sua família? Hã? Aquele terreno tão especial que você quer comprar, ele custa 30 moedas de prata. E Caifás, o sumo sacerdote, lhe ofereceu quanto para atrair Jesus? 30 moedas de prata, não foi? Então o que você está esperando? Levanta desse jantar aí, dessa ceia, e vai logo lá no Caifás, no sumo sacerdote, fechar o negócio. Ele tem a moeda já na mão, ele vai botar na tua mão, vai lá. É assim que o diabo age. Você está aprendendo como que ele age. Ele manda um pensamento contrário na tua mente. E se você assinar, se você fizer aquele pensamento, você está no controle dele. Né? Vamos em frente. Estamos mostrando que o diabo existe pela Bíblia Sagrada. Demônio existe, inferno existe. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus veio como homem, só que cheio do Espírito Santo. Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e conviveu com harmonia e comunhão com o Espírito Santo os 33 anos que ficou aqui na Terra. O Espírito Santo controlava ele totalmente, Deus controlava ele, o Espírito Santo de Deus. Então ele cheio do Espírito Santo, 100%, coisa que nenhum ser humano consegue, né? Por mais que tente, não chega aos 100%, só Jesus. E com isso, cheio do Espírito Santo, ele saiu fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Curando os enfermos, curando os lunáticos, os doidos, os endemoniados, né? Porque Deus estava com ele, estava dentro dele.
Paulo ensina que o Espírito Santo habita dentro de nós. 1 Coríntios 3,16. Habitou dentro de Jesus e esse foi o modelo perfeito. Jesus veio como modelo perfeito, homem cheio do Espírito Santo, para ensinar a gente a ser também. E onde está isso na Bíblia? Ele diz, olha embaixo aí o versículo, digo-lhes a verdade, Jesus falando, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu estou indo para o Pai. O Espírito Santo vai ficar com vocês aí, dentro de vocês. É Ele que vai fazer coisas iguais ou maiores do que eu fiz. Então o segredo é vocês terem o Espírito Santo dentro de vocês. Se purificarem, para se santificarem, e com isso o Espírito Santo entra no corpo de cada um de vocês. Porque o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo vive fazendo ciladas, vive jogando pensamentos contrários na mente de cada um de nós. A gente tem que aprender a bloquear, né? A cancelar, a bloquear, termo que é usado agora. A gente bloqueia muita gente indesejada no celular, né? A gente tem que bloquear na mente as ciladas do diabo. Pois é, por quê? Pois a nossa luta não é contra as pessoas. Olha aí, prestou atenção? Você que está lutando contra a família, ou contra os colegas de trabalho, ou contra os vizinhos, né? No reunião de condomínio sai uma brigalhada, você está brigando com todo mundo. Ei, acorda! A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está vendo que a briga não é contra as pessoas, é contra os espíritos malignos? Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Então está aí. Em outro vídeo eu vou analisar, são 6 itens a armadura de Deus. Capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé e a sandália da propagação do Evangelho. Eu vou explicar isso na prática espiritual, como é que você coloca isso em prática e como é que você vence o inimigo. Amém? Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Todo mundo se ira. A ira é uma coisa natural, espontânea, natural do ser humano. Jesus se irou com os vendedores dentro do templo, né? E com os cambistas. Aquilo estava virando um mercado persa ali dentro. Menos o pessoal ia para lá para trocar dinheiro, ganhar dinheiro, trocar dinheiro e comprar um animalzinho para oferecer a Deus. Ninguém estava em espírito com Deus. Aquilo estava virando uma coisa comercial, mais do que espiritual. Jesus fez um chicote de cordas e botou os vendedores e os cambistas todos para fora do templo. A minha casa será chamada casa de oração, e não casa de câmbio, nem casa de venda de animais. A ira não é pecado, raiva e ódio são. Por quê? Por que que são? Porque contaminam o seu espírito e o seu corpo também. A ira mal cuidada, aqui está mandando você no pôr do sol a ira já ter saído. Então, ira a gente pode ter, mas no mesmo dia apaga a ira, senão não deem lugar ao diabo. Se você não apagar a ira, não aprender como se apaga a ira, é perdoando. Perdoando, esquecendo, né? Não deem lugar ao diabo, porque a ira não apagada, ela vira ódio. Ela vira raiva. E a raiva não apagada vira ódio. Ódio não apagado vira violência. Então, cuidado
Cuidado com a ira. Ira é para se apagar, não é para se desenvolver. Glórias a Deus. Efésios 4, 26 e 27. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, olha aí, o diabo, o inimigo de vocês, ele é invisível. Se vocês querem ignorar o diabo, ele vai roubar, matar e destruir a vida de vocês, sem vocês saberem o que é, quem é. Vão botar a culpa em outras pessoas, vão para psiquiatra, vão para analista, vão para tudo quanto é profissionais aí, que tentam te ajudar por outro ângulo, o ângulo médico, quando o ângulo é espiritual. O diabo, o inimigo de vocês. Pedro, que andou com Jesus 3 anos e meio, virou apóstolo, cheio do Espírito Santo. Pregava 5.000 desse dia, 3.000. Então, um homem que tem autoridade de escrever. Porque o Espírito Santo é que inspirou ele a escrever isso. Ensinou a ele, lembrou e fez ele escrever. Sejam sóbrios. Em vez de partirem para a ignorância, virar a mesa, xingar, não, sejam sóbrios, calmos e vigiem. Vigiem quem? O diabo, o inimigo de vocês. Anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, a quem possa roubar, matar e destruir. 1 Pedro 5,8. Ignorar o diabo é tudo o que ele precisa, como eu disse no início, para agir sem aquele ataque certeiro e definitivo que o Senhor Jesus ensina. Portanto, submetam-se a Deus, obedeçam a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4,7. Estes sinais acompanharão os que crerem. Está vendo? Não é só a mim, não, a vocês. Qualquer um que crer no Senhor Jesus, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. As doenças vêm da desobediência a Deus. O diabo ganha autoridade para colocar doenças. A cura vem pela ordem. A gente manda sair do corpo em nome de Jesus e sai. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão, glórias a ti, Senhor, e estes ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. Ao servo do Senhor, você que está assistindo esse vídeo, você é servo do Senhor? Você é serva do Senhor? Então não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, inclusive os inimigos, apto para ensinar, paciente. A gente ensina aquilo que a gente pratica, fica fácil. Fica difícil ensinar quando a gente não pratica o que a gente ensina. Então fica muito difícil. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo. Qual é a armadilha do diabo? Ele rouba, ele mata, ele destrói, né? Que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O diabo aprisiona. Aonde? Na mente, com os dardos inflamados, os pensamentos contrários. Ele aprisiona a pessoa. A pessoa fica fazendo tudo o que ele sugere. E a gente tem que fazer o que Deus manda e não o que o diabo sugere. Porque criatura não manda. Quem manda é o Criador. Aleluia! Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Olha aí. Ficam dizendo para você que você é pecador a vida inteira, é vaso de barro, tem que ser quebrado. Epa, a gente muda. Quando a gente nasce de Deus, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus, a palavra de Deus, né, a semente que entra pelo ouvido e fica na mente, permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. 1 João 3, 9 a 10.
Em 1 João também diz, um pouco antes aí do capítulo 3, diz que quem diz que não tem pecado, mentiroso é, o filho do diabo. Que diz que não tem pecado, mentiroso é, mas o Filho de Deus, nascido de novo, que diz que não tem pecado, verdadeiro é. Percebem o entendimento e o discernimento da palavra? Você que está assistindo esse vídeo, você ainda é filho do diabo? Deus está chamando você para ser filho dele. A decisão é sua. É você que decide. Ele está esperando a sua decisão. E nós estamos orando por vocês. Amém. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Está vendo? Porque é filho do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Está na hora de você entender que pecado é o mesmo que desobediência aos ensinamentos de Deus. É sinônimo. Desobediência aos ensinamentos de Deus é sinônimo de pecado. Tem pessoas que, quando ouvem a palavra pecado, bloqueia e vai embora. Mas se escutar desobediência aos ensinamentos de Deus, não vai embora. Começa a entender e a discernir. Vamos em frente. Nessa primeira parte, você pôde observar, entender e até discernir que o diabo não é invenção da igreja para amedrontar as pessoas e, com isso, atraí-las ao seu rol de membros. Muitos estão pensando assim: é equívoco, é engano, é cilada do diabo, é dardo inflamado, é pensamento contrário na tua mente. Você já pode começar o treinamento apagando esse pensamento. Não é invenção da igreja. Mostrei para você na Bíblia que o diabo existe, demônios existem, inferno existe. Ele existe e é invisível. Se aproxima de qualquer ser humano para roubar, matar e destruir. Não foi isso que você aprendeu lá no início desse vídeo? Jesus o desmascarou por completo, chamando ele de ladrão. E só cai nas ciladas dele, nas armadilhas, quem desconhecer seus ensinamentos poderosos. Na segunda parte em diante, apresentarei a vocês episódios práticos vividos por Jesus, pois neles há ensinamentos infalíveis que lhes levarão à vitória. Louvado seja o Senhor Jesus, que veio a esse mundo deixando de ser Deus, veio habitar entre nós para ensinar detalhes, para ensinar minúcias, para ensinar segredos lá de cima, para a gente se preparar melhor e subir no arrebatamento, que faltam 2 anos, hoje é dia 24 e 7 e uma semana, aproximadamente, junho de 2021 a julho, 12 dias, dia 20 de junho de 2021 a 2 de julho de 2021, é a janela aberta para o arrebatamento. Dia e hora dentro dessa janela ninguém sabe. Glórias a Deus, que esse vídeo tenha lhe ajudado muito a se aproximar de Jesus Cristo. Depois que você entende Jesus Cristo, aí você se aproxima da igreja com amor, se aproxima do pastor com amor, se aproxima dos irmãos com amor. Mas primeiro é preciso mudar os pensamentos contrários, apagar os dardos inflamados que foram colocados contra Jesus, contra a igreja, contra o pastor, contra os membros. E se você começar a olhar para Cristo e parar de olhar para as pessoas que são falhas e erram, você vai começar a entender o reino de Deus, vai começar a ter Jesus sendo seu amigo. Glórias a Deus, o fruto do Espírito Santo sempre praticado, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, até o próximo vídeo.